A pressão política e popular fez o governo rever o decreto das armas. Bolsonaro desistiu de dar porte de arma para uso de fuzis, carabinas e espingardas para cidadãos comuns. As retificações estão em novo decreto publicado hoje no Diário Oficial da União. O governo justifica a decisão dizendo que as alterações foram em função da resistência dos poderes judiciário e legislativo e da sociedade. Enquanto isso, segue tenso o clima entre o governo Bolsonaro e o Congresso Nacional. A última treta foi o rompimento do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, do DEM, com o líder do partido do governo, o deputado Major Vitor Hugo. Maia se sentiu ofendido depois que o Major fez circular em sua conta no Twitter essa charge que a gente dá uma olhada agora. Ó. Esse desenho insinua que os parlamentares precisam ser comprados para votar pautas de interesse do governo. Rodrigo Maia diz que o deputado do PSL não merece respeito. Em seu blog, o Major Vitor Hugo diz que não teve intenção de atacar o parlamento. Bom, para comentar essa e outras notícias, a gente conversa agora com o Renato Rovai. Oi, Rovai, tudo bom? Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bom com a gente. E você, tudo bem também? Estamos aqui na labuta, na luta de sempre. O Rovai, diz pra gente, já estava meio delicada essa relação do Congresso com o governo e agora ainda mais essa, sendo que o governo está precisando do Congresso para apoiar, para votar essas pautas que são de tanta prioridade, como o governo diz. Pois essa relação do governo, principalmente com a Câmara, ela já está bastante estremecida. Eu diria que ela trincou de um jeito que vai ser difícil colar, né? Não é algo tão comum assim, em 5 meses de governo, o presidente da Câmara e o presidente da República já terem discutido publicamente mais de meia dúzia de vezes. Esse é mais um episódio, talvez até um episódio menor em relação a outros que a gente já viveu entre o Maia e o Bolsonaro. Agora com o intermediário, que é esse desconhecido Major Vitor Hugo. Percebe? Olha só, o líder do governo é alguém que você talvez nunca tivesse ouvido falar antes de ele ser anunciado líder do governo. E não é assim que se faz política, né? Você precisa ter interlocutores confiáveis, respeitados no parlamento, para que estabeleçam uma relação, inclusive, de distensionamento com o parlamento. O presidente pode bater o pé, mas o líder ele vai lá, conversa, passa a mão na cabeça, volta, diz, não, eu vou dar um jeito, peraí, estou falando com o presidente. Ele não é um incendiário, ao contrário, esse líder é alguém que vai colocar panos quentes, como diriam as nossas avós, né, para tentar relativizar os conflitos que naturalmente acontecem entre parlamento e executivo. E não é o caso desse, o César Maia trocou. Falou, não falo mais com ele, ou seja, se o governo quiser deixar ele aí, saiba que não tem um interlocutor do lado de cá. E o que é que acontece agora, Rovai? É mais fácil, então, esse líder ser trocado? Aí que tá, seria, né, se não fosse o governo Bolsonaro. Eles acabam entrando é uma relação adolescente, né? É um governo de velhos babões, mas que se comporta como os meninos mijões. Desculpe o termo, assim, mas é mais ou menos essa linha. Eles ficam o tempo todo espizinhando, pirraciando. A questão do dia 26, por exemplo, ele está esfarelando a base social dele, né? Que é uma base digital, pode-se assim dizer, mas é social. O MBL está contra a manifestação, a Janaína está contra, o empresariado ligado a Riachuelo, lá, da Fiesp, está contra, o Dória já disse que também acho que não é bom, mas o Bolsonaro, ao mesmo tempo que diz que não vai, ele estimula, a partir do Carlos Bolsonaro, a partir de outros movimentos, lá aquela Zambelli e tal, a organização dos atos. E a gente, assim, o que eu fico achando, assim, para encerrar o comentário, é que o Bolsonaro ele não pode perder o espaço da oposição. Então ele tem que fazer um pouco essa oposição, não ao governo dele, mas a alguma coisa. Qual é a alguma coisa do momento? É o Centrão, é o STF, é a velha política, e aí
esses atos desse major aí, desconhecido, Major Vitor Hugo, acabam contribuindo nesse sentido. É uma maluquice, mas que tem alguma lógica. Agora, só uma perguntinha para acabar rapidinho. Se a adesão a esse movimento aí do dia 26 for baixa, qual você acha que é a consequência para o governo Bolsonaro? Eu acho que ele já não está num bom momento. É bom lembrar que saiu, se eu não me engano, ontem, uma pesquisa do Atlas Político lá, que é um instituto que tem feito pesquisas de avaliação do governo Bolsonaro. Ele tem 29% de ótimo e bom contra algo como 37% de ruim e péssimo. Para 5 meses de governo, alguém que está com essa avaliação desfavorável maior do que a favorável, vamos lembrar que o Lula terminou com 87% de ótimo e bom no último dia do seu governo, né? Não nos primeiros 5 meses. Alguém que está com isso tem menos capital político do que já teve. Se essas manifestações forem menores, ele começa a entrar naquele momento Collor, né? Vocês devem se recordar que é quando o Collor chama todo mundo para ir de verde e amarelo às ruas e as pessoas vão de preto. Isso é algo pré-impeachment. Essa relação dele com o Congresso também é um sintoma pré-impeachment, que foi o que aconteceu com a Dilma na briga, na hora que ela perde a presidência da Câmara para o Eduardo Cunha, esquema Temer, e acaba que eles evoluem e levam ao golpe de 16. Não, sabe o que eu ia comentar, que está rolando nas redes sociais uma imagem muito engraçada, que é a lista atualizada de comunistas, né? Então, que tem desde a Janaína até Joyce Hasselman, todo mundo que falou mal desse ato está nessa lista atualizada de comunistas. Isso é ótimo. Veja que a gente não está. Ainda? Mas sabe o que acontece? Eu vi um meme ótimo, uma resposta de um garoto aí, eu não sei o nome, me lembro o nome, mas ele diz assim, poxa, eu participei de centro acadêmico, eu enfrentei a polícia nas ruas das manifestações de junho, eu furei pneu de polícia, de carro de polícia, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu não estou na lista, e o Kim tá. Né? Mundo injusto esse! O Kim tá na lista de comunista e eu não. Enfim, cara, esses caras, olha, sincero e honestamente, é cada vez mais difícil levar a sério. Ao mesmo tempo, eu acho que eles fazem um jogo muito esperto de ocupar também o espaço da oposição à velha política, né? E se colocar como algo novo, mesmo sendo governo. Eles não discutem as entregas que eles teriam que ter feito. Eles ficam jogando tudo isso para algo que os impede de fazer as entregas, que seria a velha política, o Centrão, o STF. É nisso que ele está tentando se agarrar, eu acho. Sim. Rovai, deixa eu fazer uma última pergunta só em relação a essa revisão do decreto agora de armas, do porte e posse de armas, que eu vi algumas manchetes na imprensa chamando de recuo. Não sei se é bem um recuo, queria saber como que você vê isso, porque inclusive a manchete é interessante, que fala assim, não vai ter mais porte de arma agora de fuzil. Você fala, pô? Então Exato. Um recuo, isso é uma tua charada. É aquela velha história do bode na sala, né? Você ocupa o apartamento do sujeito, pega um quarto, divide a cozinha, etc., e aí bota um bode na sala. Aí o sujeito, em vez de reclamar de você pegar o quarto, a cozinha e tal, ele pede para tirar o bode. E aí tentar resolver o problema. Eu acho que essa história do fuzil foi um pouco isso. Então tirou o fuzil, tudo bem. Então agora podemos seguir o jogo? Quando não, quando ele está armando as milícias dele, ele está armando o ruralista, ele está armando o miliciano do Rio de Janeiro, ele está armando o crime organizado. Quem são as 2.000 pessoas que entraram na fila do fuzil? Eu pergunto, em um dia, porque eu não entrei, vocês provavelmente não entraram, vocês talvez não conheçam ninguém que tenha entrado. Eu não conheço ninguém que tenha entrado na fila do fuzil. E tinha 2.000 pessoas no primeiro dia. Inclusive, quer dizer, esse dado é relevante. Inclusive, a gente fez uma pesquisa básica lá na internet, um fuzil desse custa R$3.000. Ou seja, não é uma arma que qualquer um vai poder ter, é uma arma cara pra caramba. Não, e pra que você precisa de um fuzil? Sim, claro. Puta, porque assim, vamos supor que eu precisasse me defender. Quem vai se defender, por algum motivo, está sendo ameaçado... Mas é uma loucura, eu não recomendo isso de maneira alguma, mas vamos supor, no limite do limite, que o cara ande armado, enfim, ele não vai andar com fuzil. É ridículo pensar nessa cena, né? Um cara andando pela rua com um fuzil. Cara, não faz sentido. Em casa, eu preciso me proteger do ladrão de galinha que vai roubar a minha bicicleta. Ou do cara
Eu conheço a zona rural brasileira, a zona rural é o lugar mais seguro do Brasil. Em geral, os índices de violência são próximos a zero em quase todas as áreas de zona rural. O nosso problema está nas periferias das grandes cidades, das metrópoles, saca? E eles estão justificando a entrega de fuzil para o cara que mora no campo brasileiro que está com medo de onça, ou está com medo de ser assaltado quando não tem assalto. Cara, não dá para entender isso. É evidente uma aberração esse decreto. E aí lançaram aí segunda-feira, vazou na verdade para a imprensa um grupo que está se reunindo já há algum tempo chamado Direitos Já, né? O último encontro foi na casa do advogado Pedro Serrano, que vocês conhecem, e uma das coisas que esse grupo pretende é questionar questões como essa, loucuras como essa do Bolsonaro. Sim, conversamos ontem aqui, inclusive, com o advogado Marco Aurélio, que também faz parte desse movimento. É bem interessante, uma frente importante. Um dos organizadores. Uma frente importante que está se informando. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /Rede TVT, e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.